Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar nossas atividades nesta Semana Espírita. Primeiramente, agradecendo as duas casas, por dar o andamento da 10ª Semana Espírita. E nós vamos fazer nossa abertura, sempre de costume, pedindo permissão do mentor da casa, egoísta esvarzador, para que faça a limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Estamos iniciando, então, a nossa Semana Espírita com nosso irmão Rodrigo Miller, que vai fazer a explanação. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Eu não saberia expressar para vocês o contentamento, o prazer, mas sobretudo a honra de estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje de manhã eu fui tomar meu café e eu sempre tomo na caneca que eu recebi da Semana Espírita de 2014, a 3ª Semana Espírita. Eu tomo todo dia meu café com aquela caneca e eu fiquei pensando, hoje vai ser a 8ª vez que vocês me convidam para participar desse trabalho junto de vocês e todo ano eu acho que vai ser o último, que vocês vão se cansar de mim. O pessoal não cansa. E eu fico feliz por não cansar. E eu não vou conseguir expressar para vocês o prazer, o contentamento, mas sobretudo a honra que eu tenho e que eu provo no meu coração de estar dividindo esses momentos com vocês. Enfim, hoje a gente vai trabalhar acerca, como estamos fazendo na Semana Espírita, sobre as parábolas de Jesus. E a mim foi pedido para falar sobre uma parábola muito simples, muito curtinha, muito pequena, que é a parábola da ovelha perdida. Ora, mas para nós estudarmos acerca dessa parábola, para nós conseguirmos deferir o sentido espiritual dela de fato, nós precisamos fazer um movimento. Um movimento que comum nós fazemos é nós pegarmos aquela parábola que Jesus falou 20 séculos no tempo atrás, numa sociedade oriental muito diferente da nossa, e tentarmos trazer ela para os nossos dias. Acontece que, equivocadamente, nós fazendo isso, nós acabamos perdendo boa parte do sentido que Jesus quis dar às parábolas. O movimento, quem sabe, o mais pleno, o mais correto, o mais eficaz, é nós nos movimentarmos no tempo. Irmos até lá, irmos naquela sociedade, entendermos o que Jesus quis falar, entendermos a lição que ele quis passar, trazermos essa lição para hoje, para nós, e conseguirmos dali deferir o sentido espiritual. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Jesus falava ao ser espiritual de cada um de nós. Jesus não falava apenas ao ser físico, ao ser material. Jesus, propriamente dito, ele tocava e ele tentava tocar o ser espiritual. O ser espiritual que é eterno, que é imortal, que transcende a matéria. Era a esse ser espiritual, a nós mesmos, enquanto seres espirituais, que Jesus tentava tocar e ensinar com as suas parábolas. Bem, essa parábola da ovelha perdida, ela está lá no início do capítulo 15 de Lucas. Mas eu já vou pedir a permissão para vocês explicar que nós não podemos trabalhar apenas ela. Nós vamos trabalhar ela em conjunto com mais uma parábola. Por que isso? Porque essa parábola da ovelha perdida, ela faz parte de uma tríade, composta por 3 parábolas. 3 parábolas que Jesus falou na mesma ocasião, juntamente. Uma delas, que quem sabe é a mais elaborada, a mais importante, a mais bonita, a gente não pode adentrar hoje, porque é o trabalho do Cristiano amanhã. Que é a parábola dos 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Mas então nós vamos tratar dessas 2 outras parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Porque essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, dos 2 filhos, do pai pródigo, tem vários nomes, elas fazem parte de uma tríade, pois tem o mesmo conceito espiritual, a mesma lição contida. Então vamos lá, vamos iniciar lendo essas parábolas.
Elas são curtinhas, elas são pequenas, então nós vamos ler. É do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 15 de Lucas. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola dizendo: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que por todos os justos que não se arrependem. Bem, essas duas parábolas, elas foram contadas numa ocasião, e a gente precisa ter esse contexto para entender. Não há uma informação, porque são parábolas essas, são parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. E a gente tem que entender que Lucas construiu o seu evangelho, porque o Evangelho de Lucas é, quem sabe, aquele evangelho mais completo, com maior gama de histórias. Só que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Mas Lucas era um homem da ciência, ele era um médico, era uma pessoa estudiosa, e ele dedica a própria vida dele a contar essa história de Jesus. Então ele pega boa parte do trabalho de Paulo, que Paulo vinha fazendo um trabalho, entrevistando todas as pessoas que haviam convivido com Jesus. Paulo vai até Éfeso para ficar junto de Maria, ele vai junto de João, ele fala com Pedro, ele monta uma série, um grande trabalho, porque a ideia de Paulo era trazer a história de Jesus, montar um evangelho de Jesus. Ele, no meio do caminho, ele propõe essa tarefa a Lucas, que continua de forma diligente essa tarefa. Então Lucas narra um contexto, um momento, aonde alguns fariseus murmuravam que Jesus estava jantando, acolhendo publicanos e pecadores. Bem, o contexto é muito claro. A gente consegue definir essa informação que naquele momento Jesus estava numa janta, num banquete, numa comemoração. A gente não sei dizer bem se é comemoração, mas Jesus estava num momento como um convidado de alguém que propunha um banquete. Geralmente esse banquete, essa comemoração, era proposta, era paga, era patrocinada por alguma pessoa com posses. Então, normal, a gente deferia a ideia de que quem estava fazendo isso era um fariseu. Um fariseu que convidava Jesus, os seus discípulos. Então, a gente sabe que, pela cultura da época, havia então uma mesa principal, onde o anfitrião sentava com os membros mais eminentes da sua família, alguns convidados de honra, e o convidado da ocasião. Ali estava Jesus. Sabemos então que outras pessoas eram convidadas ao recinto, então ali deveria haver mais trabalhadores daquela região. Porque todos os vilarejos na época, naquela sociedade patriarcal e agropastoril, eram vilarejos que se formavam em volta de grandes propriedades de terra. Porque a economia do local, a vida das pessoas era sustentada, era criada, ia adiante através da propriedade, da terra que servia como alimento, como trabalho. Era dali que eles conseguiam tirar a sua subsistência. Era dali que dependia a sua vida. Então ali deveriam estar os trabalhadores daquela terra, os trabalhadores daquela propriedade, os trabalhadores mais braçais, os homens mais simples daquele vilarejo. E ali também estavam as mulheres.
Só que as mulheres, nessas ocasiões, elas tinham um papel apenas de servir. Pouquíssimas tinham a honra de adentrar ao banquete e participar da janta. Elas estavam ali trabalhando pela janta, trabalhando pelo banquete, trabalhando pela comemoração. Estavam servindo, estavam limpando a louça, estavam fazendo isso. Esse era o papel das mulheres. Mas elas também estavam ali. Então Jesus escuta que os fariseus estavam questionando que ele comia junto dos publicanos e pecadores, que eram considerados impuros. Impuros. Bem, aí é importante que nós entendamos esse conceito de impureza, esse conceito de serem considerados impuros, pois aí está a motivação de Jesus em contar essa parábola. Os fariseus, que eram, no caso, a grande seita judaica do poder na época, eles haviam criado, através do tempo, de várias e várias décadas, estando numa posição privilegiada de comando daquela religião, daquele povo, porque os judeus se confundem, povo com religião. Para eles é intrínseco, é a mesma coisa. Eles haviam desenvolvido uma ideia central acerca do ser puro ou ser impuro. Mas eles trouxeram essa ideia lá dos hebreus, lá do livro do Deuteronômio e do Levítico. Esses livros eram livros que compunham toda a Torá dos judeus e eram livros de regras, de leis, que os judeus precisavam respeitar. Não eram apenas os 10 mandamentos primeiro. Não era apenas o decálogo inicial. Existiam mais leis que eles precisavam cumprir. E essas leis, elas foram sendo formadas através do tempo, para organizar uma sociedade, um povo que havia saído da escravidão do Egito e estava se montando enquanto identidade, andando no deserto. Então pensemos, lá no Levítico, no Deuteronômio, dizia assim, que eles não podiam, um judeu não podia consumir carne suína, pois ela era impura. Por que eles criaram essa regra lá? Por que eles criaram? Imagina, gente, no deserto, você vagando com um povo, em cabanas, em tabernáculos, rodando. Qual é o tipo de alimento que mais iria oferecer perigo de uma intoxicação? Entende? Então também eles não podiam consumir crustáceos. Nenhum tipo de crustáceo. Eles precisavam então também ter higiene com os copos, com os pratos. Eles comiam com as mãos. Então eles precisavam limpar as mãos antes de comer, limpar com óleo, para tirar a sujeira das mãos. Isso tudo foram regras que foram sendo criadas através do tempo, entre eles, entre os hebreus, para proteger a saúde daquele povo. Eram regras sanitárias. E elas foram indo, foram evoluindo, mas a gente não vai entrar nisso agora. A gente não vai aprofundar. Mas a gente vai assim, a gente vai pensar que outras regras do corpo também foram utilizadas. Como a ideia das unhas, a ideia dos cabelos, a ideia da barba, enfim, a ideia do vestido, das unhas, era tudo regras que eles foram sendo criadas. A circuncisão dos homens foram regras que foram sendo criadas para proteger a saúde daquele povo. Bem, acontece que os fariseus, pegando esse monte de regras, começaram, através do tempo, trabalhar elas como se não fossem apenas regras sanitárias, fossem regras morais. Entende? Fizeram aquelas regras do corpo, regras físicas, como regras de juízo de valor. Por exemplo, está lá nas Escrituras que você só pode se servir do maná de Deus. O que seria o maná? Seria a sua alimentação se você estiver puro. Você só pode se aproximar de Deus com pureza. Essa pureza, os fariseus acreditavam ser o quê? Limpar as mãos, limpar os pratos. Por quê? Agora vamos lá. Por que eles desenvolveram isso? Porque era mais fácil você limpar as mãos e limpar os pratos do que limpar o coração. Entende? Era muito mais simples você criar um gestual, porque
a religião judaica, que advém dos hebreus, era uma religião, um povo de atos exteriores, de adoração exterior. Eles faziam coisas. Ouve Israel, o Senhor é um, o Senhor é teu Deus. Amarás Ele de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua força. E o que seria a força nesse mandamento? Os atos, os gestos, as potencialidades. Então eles faziam coisas. Eles adoravam, eles faziam oferendas, eles faziam isso tudo. Eles montavam aquilo que, digamos assim, poderia ser chamado hoje um, abre aspas, claro, de forma totalmente respeitosa, um teatro externo para fazer adoração a Deus. Então ali se criou a ideia de pureza ou impureza. Você precisa ter gestuais para ser puro, para manter essa ideia de limpeza. E olha, gente, não foi uma única vez que Jesus se confrontou com essa ideia. Se lembram quando ele fala assim, o que faz mal para o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, pois procede do coração. E ele fala isso numa multidão, confrontando aqueles fariseus que criticavam porque ele e seus discípulos não lavavam as mãos e não lavavam os pratos. E consideravam que eles eram impuros por causa desses pratos, que não eram lavados, das mãos que não eram ungidas em óleo. Então ali estava o centro dessa questão. Jesus é criticado pelos fariseus porque eles acreditavam que aqueles homens pecadores e publicanos eram contrários à lei mosaica, à lei judaica, e como eles eram contrários à lei judaica, eles iriam tornar quem se aproximasse deles impuros. Porque eles tinham o conceito de contaminação. Você se contamina com a impureza do outro. Vocês trabalharam essa semana acerca da parábola do bom samaritano. O que no momento que o sacerdote passa e olha aquele homem deitado, não conhece ele pelo rosto, não sabe, ele está desacordado, então não consegue conhecer de que povo ele era, pela sua fala, pelas suas roupas, e ele pensando, está morto ou está vivo? Na dúvida eu vou passar o largo. Por quê? Porque ele, sacerdote, estava descendo de Jerusalém a Jericó, ou seja, ele tinha peregrinado para fazer o seu ritual de purificação, e se ele encostasse num cadáver, ele estava impuro diante das suas leis. Então o conceito de pureza ou impureza que os fariseus tinham era esse. E eles diziam que Jesus, estando junto dos pecadores, dos publicanos, ele ficava impuro. Então Jesus conta essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ele conta essas três parábolas, uma para cada um dos públicos que ele tinha lá naquela ocasião. A parábola da ovelha perdida, quando aqueles homens simples, trabalhadores, braçais no campo, escutam, eles automaticamente entendem. Quando ele fala da parábola da dracma perdida, as mulheres que estavam ali atendendo, estavam escutando, elas entendem. E quando ele fala a parábola do filho pródigo, que amanhã o Cristiano vai trabalhar com vocês, para quem ele endereçava? Para os anciãos daquela época, os fariseus, que detinham o poder patriarcal nas suas mãos. Uma parábola para cada um dos tipos de pessoas do público que estava escutando ele. Porém com intenções diferentes. Intenções distintas. Porque a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola que Jesus contou para aquelas pessoas mais simples que lá estavam, Jesus tinha um objetivo: modificar o paradigma religioso pelo qual aquelas pessoas estavam sendo levadas a acreditar, estavam sendo guiadas. Um paradigma religioso que falava de você se contaminar com a impureza do outro. Já a parábola do filho pródigo que ele conta para os fariseus, ele está dando uma lição para eles. Aquilo que a gente fala, botando o dedo na ferida. Entende? É ali. Era isso que Jesus está fazendo. Motivações diferentes. Então ele conta a parábola da ovelha perdida. E ele diz que um pastor
tinha 100 ovelhas ao seu cuidado. Geralmente as ovelhas não eram propriedade do pastor. Isso é um ponto importante de colocar. Não eram propriedade do pastor. O pastor era um assalariado, era um trabalhador do dono da propriedade, e a ele eram confiadas as ovelhas, para ele guiar elas em redil, para que elas pastassem e se alimentassem. E ele tinha ao cuidado dele 100 ovelhas. Era um rebanho de bom tamanho. Bom tamanho. A ovelha era um animal importante para eles naquela época. Não apenas pela lã que fornecia, mas também por causa que ela se reproduz com certa celeridade. E davam para eles várias possibilidades. É um animal que se alimenta pouco e produz bastante. Então era importante, tinha valor. Uma ovelha tinha muito valor. Esse homem tinha 100 ovelhas ao comando dele. E ele perde uma ovelha. Uma ovelha não está lá. A gente já está vendo, então, um trabalhador diligente. Porque ele contava as ovelhas. E ele sabia exatamente quantas tinha que ter. E ele percebe que uma está faltando. Agora se coloquem no lugar dele. Ele vai voltar à propriedade. Ele vai voltar à casa com uma ovelha faltando. O que os donos do rebanho iria falar? Iria acreditar nele? O dono do rebanho poderia ficar com ele desconfiado. Não. Ele está dizendo que a ovelha se perdeu, mas eu acho que ele vendeu ela. E colocou o dinheiro no bolso. Porque a ovelha tinha valor. Ou ele deixou ela, não cuidou dela direito. Então aquele homem, percebendo o momento em que ele estava, a necessidade que ele tinha, o que ele faz? Ele coloca as 99 ovelhas num local seguro. Aqui Jesus fala do deserto. Mas acontece que, naquela época, toda planície, naquela região, toda planície era deserto. Qualquer lugar que se levava os animais a alimentar era deserto. Era um deserto com certa vegetação. Então ele coloca elas aonde? Num local seguro e faz o quê? Vai atrás daquela ovelha perdida. Procura ela. E a gente está falando de um local de geografia difícil, geografia complicada. Aquela ovelha poderia ter caído num abismo, ela poderia ter se machucado, ela poderia ter sido caçada por um predador, ela poderia ter sido roubada por um assaltante, por um ladrão. Então, ele, no momento que vai atrás dessa ovelha, ele vai cumprir a sua determinação, que está na sua consciência e na sua obrigação. E ele arrisca a si mesmo para buscar essa ovelha. Ele vai e acha a ovelha. E o que ele faz quando ele acha a ovelha? Ele bota ela nos ombros, pega as patinhas, pá. Ou seja, ele está carregando ela. Ele está locomovendo ela. Ele está dando a sua força para levar ela para junto das 99 ovelhas. Ele está se cansando o seu corpo. Ele está tendo esse ato de desprendimento para trazer aquela ovelha junto com o rebanho. Ele vai lá, bota as patinhas, está levando ela nos ombros, como diz Jesus, chega em casa e quando ele chega em casa, o que ele faz? Chama todos os seus amigos e conhecidos e diz para eles: alegrai-vos comigo, pois encontrei a ovelha que estava perdida. E é uma festa. Muito parecido, então, é a posição da mulher da parábola da dracma. Alguns estudiosos do Evangelho dizem que a dracma era uma moedinha pequena com furinho que as mulheres colocavam para fazer um colar. De fato, acontece que isso é depois, já no Império Romano, porque dracma era uma moeda da Grécia, uma moeda grega, cunhada em prata. Então, naquela época de Jesus, quando ele conta essa parábola, uma dracma tinha o mesmo valor, mais ou menos, de um denário romano, que era uma moeda romana, também cunhada em prata. E o denário era o pagamento de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então, aquela dracma era um dia de trabalho também. Ou seja, nós estamos falando de um valor também considerável. Porque o normal, qual era o normal? Aqueles homens saírem a trabalhar,
trabalhavam no campo, na vinha, numa plantação de oliveira, faziam alguma coisa naquela propriedade e ao final do dia recebiam o denário, que era o seu pagamento. Com aquele pagamento eles levavam para casa e com aquele pagamento, geralmente quem controlava o orçamento da casa da família? A mulher. A mulher controlava. Ela que controlava. Então quando dizem que a mulher colocava, porque ela perdeu uma coisinha do colar, estão colocando a mulher num patamar muito diminuto. E não é verdade. Essa mulher da dracma perdida na parábola de Jesus era uma mulher que controlava o orçamento da sua família. E ela sabe o valor que tem uma dracma. E ela sabia que ela tinha 10 dracmas. Era a reserva da família. Era dali que a família ia comprar as coisas que precisava. E ela perde uma dracma. Uma dracma é perdida. Não sabe se foi ela que perdeu, se foi alguém da casa que perdeu. Uma dracma foi perdida. Uma moeda de prata, mais ou menos o tamanho, um pouquinho maior que essa tampinha, numa casa onde o chão era de pedra, com fendas, com fissuras, aquela dracma podia ter caído no meio de uma daquelas pedras. O que aquela mulher faz? Tal qual o homem, o pastor, ela trabalha com afinco. Ela acende a candeia. Ela queima óleo. O óleo da candeia que iluminava o ambiente interno não era caro. Então eles não podiam acender em qualquer situação. Não era assim, vamos ligar a luz. Não. Era em alguma ocasião especial. Quando tinha alguma visita, ou quando era alguma comemoração, ou quando tinha outras pessoas na casa. Mas ela dá tanta importância para aquela dracma que ela acende a candeia para iluminar a casa. E iluminando a casa, o que ela faz? Ela pega a vassourinha dela e varre toda a casa. Limpa a casa com cuidado. Era de noite. Porque senão ela não precisava acender a candeia. Entendem? Ela está gastando as horas de descanso, de sono dela, que ela não precisaria estar trabalhando, para limpar a sua casa, para achar aquela dracma. Que é importante para ela, importante sobretudo para a família, que ela tinha que cuidar. Então ela varre aquela casa e ela consegue achar a dracma. E o que ela faz quando ela acha aquela dracma? Ela vai para junto das amigas dela e diz assim: comemorem comigo, pois a dracma que eu havia perdido se achou. E Jesus completa essas duas parábolas que as mulheres escutaram e entenderam, aqueles homens mais simples escutaram e entenderam, dizendo assim: no céu há mais alegria por alguém que se arrependeu, um pecador que se arrepende, do que pelos justos que acreditam que não precisam de arrependimento. É isso que Jesus contou para aquelas pessoas naquela noite, naquela ocasião. Foi isso que aquelas pessoas entenderam. E agora nós precisamos deferir dali o sentido espiritual dessas parábolas de Jesus. Mas para fazer isso, meus irmãos, nós vamos nos valer da doutrina espírita. Nós vamos pegar a doutrina espírita e colocar ela para iluminar esse sentido espiritual. Vamos pensar nessa parábola à luz da doutrina espírita, para que ela nos forneça a informação que a gente quer aprender, que é a informação que Jesus quis passar para aquelas pessoas, e a informação que a gente precisa definir. Bem, questão 116 do Livro dos Espíritos. A questão 116 do Livro dos Espíritos é uma questão que a gente precisa entender, mas sobretudo aceitar. Diz assim a questão 116: todo espírito vai um dia virar o espírito puro. Há uma grande seta na nossa frente, apontando para o caminho da evolução. É o único destino, fatalmente, fatalistamente, que está diante de nós. Todos os atos, todas as ocasiões da nossa vida,
todos os acontecimentos da nossa existência nos levam a essa evolução. Vamos um dia ser espíritos puros. E eu sei o que você vai falar. Rodrigo, tu não conhece minha sogra. Rodrigo, tu não conhece o meu cunhado. Pior, Rodrigo, tu não sabe como é o meu ex. Como é a minha ex. Acredite. Eles também um dia vão ser espíritos puros. Também. É o único destino que nos espera. Nós não temos outra alternativa. Então aqui está diante de nós um ponto muito crucial para Jesus explicar para aquelas pessoas, porque Jesus quis explicar para eles o trabalho dele, Jesus, com essas duas parábolas. Jesus quis explicar para aqueles homens simples e para aquelas mulheres trabalhadoras qual era o papel dele, o Cristo. Dizendo que toda a pessoa tem valor. Toda pessoa tem uma singularidade. E para o dono do rebanho, ou a família daquelas economias, aquele valor era importante. Valia a pena o esforço. E Jesus diz, eu sou o pastor a quem foi confiado as ovelhas. Eu sou a mulher que varre e limpa a casa. Pois tudo que me foi confiado tem importância, tem valor, tem necessidade do meu esforço em resgatar essas pessoas. É isso que Jesus quis dizer. Por quê? Porque o Espiritismo veio nos falar que toda pessoa vai um dia virar um espírito puro. Você queira ou você não queira, você gosta ou você não gosta, você concorda ou você não concorde. Não faz diferença. E a espiritualidade nos consegue, sabe o que para isso? O tempo infinito. A caridade de Deus nos oferece o tempo que for necessário para que nós façamos esse caminho. Se não for nessa reencarnação, não tem problema, vai ser em outra. Se não for na próxima, vai ser daqui a 10 reencarnações. Se não for daqui a 10 reencarnações, vai ser daqui a 1000 reencarnações. Geralmente, quem sabe, não vai ser nesse orbe, já vai ser em outro orbe. Mas um dia, nós vamos nos movimentar na busca desse nosso destino iluminado e sublime. E o outro ponto que a doutrina espírita nos ilumina para entendermos a parábola de Jesus está lá numa das questões mais longas dos livros dos Espíritos, a questão 1009. A questão 1009 é trabalhada por Kardec com várias perguntas dentro de uma grande pergunta, porque os Espíritos têm o cuidado de desmontar a ideia de penas eternas. Não há penas eternas. Não há um inferno da eternidade para as pessoas ditas pecadoras. Não há um céu de infinito ócio para as pessoas ditas virtuosas. Não há penas eternas. E Jesus monta essa ideia por quê? Porque uma ideia de uma pena eterna para uma pessoa não coaduna com a ideia de um Pai de infinito amor e de infinita bondade. É esse o ponto que Jesus está construindo, essa é a ideia que ele está construindo, e é isso que o Espiritismo vem nos mostrar. Que há, sim, irmãos nossos, como ovelhas perdidas, como dracmas perdidas. Mas esses irmãos nossos, eles valem muito. Eles importam muito. Faz diferença para toda a família, para Deus, para o mundo, para a vida. Que esses irmãos voltem, esses irmãos nossos, essas ovelhas perdidas, essas dracmas perdidas, voltem. A ovelha para o redil, a dracma para o escrutínio. Voltem, pois eles têm valor. Jesus propõe isso. E a gente, o Espiritismo é tão belo. A doutrina espírita nos oferece lições tão maravilhosas, tão belas, que nós vamos abrir os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel e tantos outros autores, e nós vamos ver ali essa parábola criando vida,
diante dos nossos olhos. E aqui, quem sabe, eu trago um exemplo que me pareceu muito claro para essa parábola, para essas duas parábolas. E essa parábola, inclusive, é citada pelo espírito de Matilde no livro Libertação. O livro Libertação é centrado em torno de uma figura muito, mas muito interessante, chamada Gregório. Gregório, enquanto vivo, há muitos séculos atrás, era um vulto com muito poder dentro de uma ideia religiosa. Nos leva a entendimento que era dentro do catolicismo da época. Ele era uma pessoa com muito poder, de muito vulto, dentro do catolicismo de séculos atrás. Mas se equivocou. Se equivocou e, ao voltar ao plano espiritual, ele se depara com uma verdade inconveniente para ele. Que tudo aquilo que ele havia seguido, que ele havia estruturado dentro dele como verdades de salvação, e o que era certo e o que era errado, não fazia sentido na realidade. Ele estava vivenciando uma realidade espiritual dolorosa. Ele havia se equivocado. Ele havia centrado as suas buscas em assuntos periféricos da sua evolução. E ele sofria. Só que o Gregório era um espírito muito inteligente, era uma pessoa muito inteligente. E ele se revolta com a própria realidade. E se revoltando diante daquela realidade, ele começa a comandar várias falanges de espíritos trevosos numa cidade chamada, por André Luiz, uma cidade estranha. O Gregório era um obsessor ferrenho de vários espíritos encarnados ou desencarnados, que ele, Gregório, julgava serem mais equivocados que ele. Olha só a dificuldade. Olha só como é complexo, meu Deus. Como é complexo. O cara foi um religioso de culto, de destaque, de poder nas suas mãos. Desencarna. Chega lá e vê que nada que ele acreditou servia. Ele era o mais equivocado. E ao invés de se arrepender e vir contra refazer as suas ideias, os seus valores, ele se revolta com essa verdade e ele passa a ser um justiceiro. Ele traz para si a missão de ser um justiceiro em nome de Deus. Então ele julga as pessoas que ele acredita que eram mais equivocadas que ele e começa a obsediar de forma feroz essas pessoas. Para que, ao desencarnar, ele pudesse prender elas nos calabouços da sociedade estranha e transformar elas em seus escravos. Era uma situação complicada. André Luiz estava acompanhando o instrutor Gúbio nesse livro. E Gúbio estava tentando libertar a sua filha de uma reencarnação atrás, Margarida. Margarida estava sendo obsidiada pela falange de Gregório. E o Gúbio está junto com o André Luiz lá, trabalhando com a Margarida, tentando libertar ela desse jugo, libertar ela dessa falange, salvar ela, porque ela iria morrer. Eles estavam mexendo de tal forma na sua saúde física, fisiológica, que ela iria desencarnar. E no momento que ela desencarnasse, aquela falange ia sequestrar ela. Então o Gúbio e o André Luiz começam a trabalhar. E quando eles dão de cara com essa falange do Gregório, quem aparece para pedir o intercurso deles para com Gregório? O espírito de Matilde. Matilde tinha sido a mãe de Gregório. O que nos leva a entender aquilo que Jesus falou. Lembra? Todas as pessoas têm valor. Pensa naquela pessoa que você considera um monstro. Ele teve uma mãe. Ele geriu. Ele amou. Por pior que ele seja. Alguém nutriu ele. Alguém se dedicou a ele. E alguém ama ele. Então está lá o Gregório. E a Matilde chega e pede socorro para André Luiz e Gúbio. E ela então conversa com eles de uma forma fantástica.
que eu peço a permissão a vocês para lerem esse pequeno trecho de diálogo. Matilde diz assim: agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, ela falando de Gregório Tragu, trazidas da insânia terrestre e vem sendo um instrumento infeliz na mão de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. A Matilde dizendo: há 50 anos eu consigo me aproximar dele mentalmente. Ela não está nem se aproximando dele espiritualmente, com o seu corpo espiritual. Mentalmente. Porque ele estava de tal forma bloqueado ao bem, que ela nem mentalmente conseguia se aproximar dele. Ela continua: recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico, e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, Gregório já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. Não é mais tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Percebamos. Ela estava cuidando daquele filho e ela percebeu que fazia 50 anos que ele estava apresentando, sabe o quê? Tédio. Tédio. Ela diz, ele não se arrependeu. Ele não tem remorso. Mas ele tem tédio no mal. Já está entediante para ele. Ele já está duvidando dentro dele, diz a Matilde, que o mal que ele faz vai vencer. Porque ele acreditava a si mesmo o certo na história. Ela diz assim: irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, pois ela já estava chorando, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Olha ali o que a gente viu. Diz ela: no julgamento humano comum, o meu filho é um monstro. Para mim, contudo, é a dracma primorosa do coração ansioso e temercivo. É a ovelha que busco perdida num mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrar. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus criando vida num estudo de caso à nossa frente. Ela diz assim: ele talvez seja um monstro, mas para mim é a dracma que me falta. É a ovelha que eu vou buscar lá no lodo. Ela está falando do movimento. Vamos pensar. Vamos pensar na mulher da dracma perdida. Vamos deixar a ovelha ali, o pastor ali. Vamos pensar na mulher. Matilde, percebendo que aquele coração que lhe era do afeto mais íntimo da sua alma havia se afastado. Mas ela sabe que o quê? É importante. Está nela. Ela se coloca na disposição da mulher que perde a dracma e ela chama para si a tarefa de resgatar aquela dracma. Ela acende a candeia. Qual candeia que ela acendeu, meus amigos? A candeia do amor. Ela acende a candeia do amor. E ela está lá, iluminando aquele homem, iluminando aquele filho espiritual, cuidando dele, pensando nele, em pensamento, olhando por que ele está fazendo. Iluminando a ela e tentando iluminar aquele filho espiritual com a candeia do amor. E o que ela faz? Ela varre, ela limpa a sua casa emocional, a sua casa espiritual. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel faz
essa analogia da alma, do espírito ser uma casa que precisa estar sendo limpa. Ela está limpando a sua casa emocional, a sua casa espiritual, varrendo, trabalhando de forma diligente, evoluindo ela mesma. Entendendo que amor não é prisão, não é algema, amor é laço. Um laço indestrutível, mas um laço que prende as almas umas às outras, imanta umas às outras, mas não aprisiona nenhuma alma a outra. O filho do coração dela estava lá. Mas ela trabalhava dentro dela. Ela limpava a própria casa íntima, a própria casa espiritual, a própria casa mental. Ela ia adiante, ela evoluiu. Mas sempre pensando naquele filho. Ela continua dizendo assim, que a mim não existirá céu sem egregor estar junto do meu coração. Olha ali a questão das penas eternas. Olha só, se cria uma imagem de uma pena eterna, de um inferno para os malvados, de um céu para os bons. E uma mãezinha tem o seu filho ceifado na infância. Como explicar? Daí se cria a ideia de um limbo, para onde as pessoas que não têm débitos, mas não têm virtudes, iriam depois da morte. Mas daí aquela mãezinha vai estar onde, se não no inferno, estando apartada do seu filho, que ela tanto amava. Penas eternas não coadunam com a sabedoria e com o amor da espiritualidade maior para conosco. E ela ali, Matilde, é o exemplo desse espírito virtuoso que vai em busca das ovelhas perdidas. Lá no livro Renúncia, nós vamos ver Alcione pedindo para reencarnar, para auxiliar o seu afeto do coração, Pollux. Só que Alcione já estava na galáxia de Sírios, trabalhando. Tinha evoluído um monte. É a Célia do livro há 50 anos depois. Um espírito iluminado. Mas ela diz para o benfeitor dela que não achava uma boa ideia a sua reencarnação. Porque o livro começa assim. Ela pedindo para reencarnar. Renunciando o local onde ela estava. As benesses que ela havia conquistado. Renunciando a isso para ir resgatar o seu coração ligado a ela. De Pollux. E o seu benfeitor dizendo, olha, Alcione, é comum que espíritos como você saiam daqui, vão para a Terra e não consigam voltar de pronto. Pensa bem. E ela diz, vou atrás da ovelha perdida para lhe trazer novamente ao redil do Pai. É a parábola da ovelha perdida diante dos nossos olhos. Meus irmãos, o raciocínio da noite de hoje, que nós vamos encerrar agora, nos propõe não apenas um entendimento do que Jesus quis dizer, mas nos obriga a fazer uma reflexão íntima de nós para conosco. De forma muito comum, nós avaliamos a vida de outros irmãos como sendo uma vida que não aceitamos, não se coaduna com os nossos valores, com as nossas aspirações. Nós vemos alguns irmãos tomando as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, as suas opiniões, os seus valores. E a nossa primeira tendência é colocar esses irmãos como as ovelhas perdidas. Mas o Espiritismo vem nos convidar a uma outra reflexão obrigatória nós outros. Sabe que reflexão é essa? Nós, todos, somos ovelhas perdidas. Todos nós, em algum momento da nossa jornada, fomos ou estamos sendo ovelhas perdidas. Se não é nessa vida que está certinha, estou dizendo, não, Rodrigo, pô, minha vida está certinha. Está tudo em ordem. Casamento, trabalho, família, está tudo em ordem. Parabéns. Você já está nos ombros do pastor, mas você ainda não está no redil do Pai.
todos nós, em algum momento da nossa trajetória milenar, eterna e imortal, fomos ovelhas apartadas do grande rebanho do Pai. E nossa vida, meus irmãos, acreditemos, nossa vida é um milagre de Deus através das mãos de benfeitores amigos que vêm ao nosso encontro nos procurar quando nós estamos nos lugares mais ermos da nossa alma e do nosso ser. Somos milagres, milagres do amor de Deus por nós, que não desiste. Um amor que busca, um amor que resgata, um amor que traz de volta, um amor que olha para a pessoa e, por mais equivocada que seja, vê ali algo de valor. Nós somos as ovelhas perdidas. Nós somos as dracmas perdidas. Mas pode ser que você não se perceba um ser de valor para quem quer que seja. Quem sabe você esteja posicionado num lugar escuro dentro de você. E você acredite que a sua vida vale pouco, a sua vida não vale nada, ou você não é amado, ou ninguém ama você, ou você não tem oportunidades, ou a vida não tem sido boa o suficiente para você. Acontece. Porém, todos nós somos importantes para o rebanho do Pai. Todos nós vamos ser resgatados. Todos nós temos um pastor que nos procura ardentemente. Todos nós temos alguém que nos ama e está por nós, nos resgatando do lugar onde nós nos colocamos. Não vejamos mais a vida dos outros irmãos como vidas que devem ser ceifadas por um crime que cometem. Devem ser julgados com rigores porque estão afastados do que a sociedade considera algo correto. Não pensamos nisso. Porque se até mesmo a lei humana ela já tem pontos de misericórdia, de clemência, não seria a lei de Deus que não teria. A Deus, todos nós temos valor. E eu sei que daqui a pouco você vai estar num local que você não acredita que isso seja. Quem sabe, só você sabe como tem sido difícil viver hoje. Quem sabe, só você sabe como você tem sido se sentindo sozinho, sozinha. Quem sabe, só você sabe como o travesseiro tem sido a única pessoa, coisa, que limpa suas lágrimas. Quem sabe, só você sabe, você se sinta num deserto, perdido, sem rumo. E quem sabe, só você sabe, você não consiga entender para onde a sua vida está indo. Quem sabe, só você sabe que a angústia, o medo, a melancolia, a tristeza tem tomado conta de você. E quem sabe, só você sabe como foi difícil estar aqui, hoje, sentado, escutando. Quem sabe, só você sabe, entre nós. Mas junto de você, há mentes e corações invisíveis aos olhos físicos, que olham e te envolvem e pedem para que tu seja a ovelha resgatada e que tu caminhe para junto do pastor. E a qualquer momento, por mais barulhento, angustiante, por mais complicado que esteja a nossa vida, esteja o que estamos passando, sempre, sempre tem uma coisa que nós podemos fazer. É calar a nossa mente. Aquietar o nosso íntimo. E escutar. Porque quando a gente escuta, dentro de nós vai ressoar uma voz que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave
é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jesus é o pastor a quem fomos confiados, procurando a nós outros, as suas ovelhas perdidas. Coloquemos a nossa vida nos seus ombros, nos braços do pastor. Coloquemos a nossa existência nas mãos amorosas do nosso pastor. E acreditemos, o melhor sempre vem, sempre vem. Geralmente não é o que a gente quer. Mas sempre, meus irmãos, é exatamente aquilo que a gente precisa para sermos felizes. Confiemos no pastor que nos traz de volta ao rebanho. 55 minutos. Até na semana espírita eu passo. Passei 5. Vocês não. Porque eu fico sempre, ano que vem eles não me convidam. Meus irmãos, tenhamos uma semana abençoada. Sextou com Jesus. Hoje nós aqui. Que assim seja. Assim seja. Então, nós agradecemos a bela explanação do nosso irmão e também agradecemos, né, sempre fazendo a nossa prece, né? Não, ainda entrega. Agradecemos a presença. Ah, obrigado. Tu lembra da Chica do passado, agora tu vai lembrar da Chica do futuro. Ah, tá certo. A caneca tá lá. Já deixa marcado a semana de 25, 26. Isso aí. Já marca lá. Obrigado, meus irmãos. Como eu falei no início, para mim é uma honra e um prazer que eu não consigo expressar. Agradeço. Eu agradeço muito vocês do fundo do coração. Então nós vamos agradecer a nossa espiritualidade por termos a oportunidade de assistir a bela explanação, né? Vamos ver se o Pai Nosso Espírita podem acompanhar a criançada, podem acompanhar a criançada. Pai Nosso, que estás na parte, Santificado seja o vosso nome, que o vosso reino venha cheio, que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço, e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas faltas, e dai o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e dos maus espíritos, e enviai-nos, Senhor, um raio de vossa divina luz. nós irmãos, e voltem para a palestra de amanhã. Amanhã, então, esperamos todos vocês. Nós temos o nosso irmão Cristiano, né? De Torres também. E muita luz para todos. Muito obrigada.